Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje vamos ver algumas questões, muitas delas avançadas, mas não esquente a cabeça, porque o que é mais importante aqui é fazer a revisão, pegar todos os pontos, fazer alguns cálculos aqui para você lembrar de uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, algumas dessas questões que vão ser resolvidas aqui são questões avançadas, mas para a tua prova do Enem são questões que vai ajudar só a revisar alguns pontos importantes na física, tá legal? Então, mas lembre-se, quando o treino é difícil, a guerra fica fácil. Então vamos nessa? Vamos resolver? Aproveitando aqui, segue o professor nessas páginas do Facebook. Aqui segue a página que é a minha página pessoal e segue aqui também no Instagram o meu perfil aqui é Fábio Jorge Fabuloso. Vamos nessa então? Primeira questão. Outra coisa também, para adiantar o serviço, eu já deixei digitado alguns cálculos. Isso daqui é para ajudar a gente para o vídeo não ficar tão longo assim. O vídeo já vai ficar longo, mas para não ficar mais ainda, eu já deixei digitado algumas coisas aqui, tá? Então vai ficar mais ágil, vai ficar mais dinâmico essas resoluções. Outra coisa também, não resolve essas questões, tá? Primeiro, não assiste esse vídeo aqui sem pelo menos dar uma lida, sem pelo menos tentar resolver as questões aqui. Primeiro, tu tenta resolver ela, dá uma pensada, reflete sobre ela e aí sim, volta para cá para o vídeo no ponto específico. Eu vou deixar tudo separado, tudo capitulado para você chegar e pegar a questão que você quer. Então aqui já vai estar tudo certinho, já capitulado para você é, clicar na questão exata que você quer. Então primeiro você reflete na questão, tenta resolver e aí sim vem assistir esse vídeo aqui, tudo bem? Então vamos nessa. Questão 1. Já estou levando em consideração que você já leu ela. Para se calibrar o pneu do carro no posto de serviços, a recomendação é colocar cerca 30 PSI. O que é PSI? Sigla em inglês para a unidade pressão libra-força por polegada quadrada. Então, em inglês, o PSI ele tem esse significado. Para o pneu de um avião que é preenchido com nitrogênio puro em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 PSI. A temperatura ambiente de 300 Kelvin. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente. Como consequência, pode aumentar significativamente como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela ação dos freios. Então, a pressão interna, ela aumenta, porque devido ao calor gerado no impacto, devido ao calor gerado no impacto, devido ao calor gerado do atrito com o solo e devido ao calor gerado pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 Kelvin. Supondo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna, então vamos lá, o volume do pneu não vai se alterar. A pressão interna do nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de quanto? Então veja que as alternativas querem que você responda com a pressão em PSI. Muito bem. Veja que ele está relacionando três coisas, três variáveis de estado. Quais variáveis de estado? Volume, pressão, temperatura.
Essas três variáveis de estado, elas têm uma relação em que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura em Kelvin é constante. Se é constante, então a relação, a pressão, o volume e a temperatura inicial, ele vai se conservar com a pressão, o volume e a temperatura final. Porém, veja bem, pressão final, volume final, temperatura final. Então, inicial, vou colocar um I, final, vou colocar um F. Porém, é o seguinte, aqui está dizendo que o volume não se altera. Então, o volume é constante. Quando o volume é constante, eu posso cancelar esse volume com esse volume, ficando pressão inicial sobre temperatura inicial e a pressão final sobre a temperatura final. Vai ficar desse jeito aqui, que eu já coloquei. Como a pressão inicial é 200 psi, aí ele pergunta qual é a pressão final depois de tudo aquilo ali. A temperatura é importante estar em Kelvin, então de repente na tua questão do Enem, ele vai colocar a questão em graus Celsius, esse número em graus Celsius. Então tu tem que converter para Kelvin, não esquece, tem que converter para Kelvin. Não esquece que se aparecer em graus Celsius, tu não usa graus Celsius, tu usa a temperatura em Kelvin. Aí tem que fazer aquela conversãozinha lá. Mas não é o objetivo dessa questão. E a temperatura final, depois dos freios, depois do atrito, depois do impacto com o solo, vai a 1200 Kelvin. Então é só colocar números aqui, meus heróis. Olha, no lugar do PI tu coloca 200 PSI. No lugar do TI tu coloca 300 Kelvin. A pressão final é o que ele quer. 1200 Kelvin é a temperatura final. Cancela esse K com esse K. Então, quando eu achar esse número, esse 1200 vem para cá multiplicando e vai dividir com 300. Esse valor vai ser 800 PSI. Então, por isso que é a letra E. Próxima questão. Considere as seguintes informações sobre o óleo diesel. Uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral CnH2n+2. Fórmula molecular média C12H26. Massa molar média 170 gramas por mol. Meus heróis, esse tipo de questão aqui você deve prestar bastante atenção nas unidades. Veja, guarda essas unidades. Gramas por mol. O poder calorífico aproximado 45.000 kJ. Esse K é de quilo. E tu já coloca assim, ó. Quilo é 10 a terceira. Joule por quilograma. Aí vamos analisar, porque aqui não está casando o quilograma com esse grama. Então a gente vai avaliar se vai precisar converter ou não. Um gerador de potência igual a 180 kW. Esse K é quilo, e aí tu já sabe que quilo é 10 na terceira. Esse W é watt ou watt. Então aqui quilowatt ou kilowatt ou 180.000 watts ou 180 vezes 10 na terceira watt. Trabalhou sob regime de potência máxima durante 1 hora. Geralmente, quando tu vê assim 1 hora, pega logo e já bota em segundo. Bota logo em segundo. Então, 1 hora é 3.600 segundos. Pode ser que não use, mas pode ser que use. Mas bora colocar logo aqui, só para tu ficar esperto. Caso fosse possível transformar a energia elétrica toda, a energia que se obtém pela queima do
óleo do diesel, vou ler direito. Caso fosse possível transformar a energia elétrica, toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel, viu só como melhorou? A quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador em 1 hora, olha aqui de novo, em 1 hora, seria próxima de quanto? É claro, toda essa energia não é totalmente consumida. Ele tem algumas perdas ali. Isso quem explica é a segunda lei da termodinâmica. Mas aqui ele está dizendo caso fosse possível. Caso fosse possível que transformar a energia elétrica, toda a energia obtida pela queima do óleo diesel, então qual seria essa quantidade consumida? E pode ver que ele está querendo tudo em mol, 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 mol. Vamos lá então. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular a energia elétrica em 1 hora. Já que ele quer fazer a comparação, então bora ver quanto que é de energia elétrica em 1 hora. Bom, ele está dizendo que é 180 kW, ou, conforme eu disse, 180 vezes 10 na terceira watt. O watts, ele é uma unidade em comemoração ao cientista Watt. E ele representa, na realidade, o joule por segundo. Joule por segundo. Toda vez que aparecer o watt, tu já relaciona com joule por segundo. Ou seja, é 180 vezes 10 na terceira joule por segundo. Tá, tudo bem. É 180 mil joules em 1 segundo. Então, em 3.600 segundos, vai ser quanto? Vai ser x. Então, esse 3.600 multiplica com esse 180 vezes 10 na terceira. Isso vai nos dar o valor de 648 vezes 10 na sexta joules. E isso é energia elétrica em 1 hora. O que foi consumido em 1 hora de energia elétrica. Agora, bora ver quanto de massa de óleo diesel foi utilizada. Porque, veja só, o poder calorífico do óleo diesel é 45.000 quilojoules por quilograma. Então, o que acontece? A cada 1 quilograma, ele libera 45.000 quilojoules. Então, o que acontece? O quilo é 10 na terceira. O quilo é 10 na terceira. Com esses 3 zeros que estão aqui, fica 10 na sexta. Porque 1, 2, 3, com 3 do quilo, 3 mais 3, 6. 10 na sexta joule. Como isso daqui, essa energia é para 1 quilo, então os 648 da energia elétrica vai ser quantos quilogramas? Percebeu a regra de 3? Fazendo a matemática aqui, vai dar 14,4 quilogramas. Mas lembra do que eu te falei? Para transformar em gramas ou quilogramas, bora colocar em gramas. Então, isso daqui é de quilograma para grama. Tu tem que colocar essa vírgula para a direita. Então, é 1, 2, 3. Por isso que fica 14.400 gramas. Não te perde nos números. Vamos olhar a física. Esse 14.400 gramas foi a massa de óleo diesel utilizada para essa energia aqui, da energia elétrica. Agora, bora ver a quantidade de mols. Porque a quantidade de mols no óleo diesel, já disse lá em cima, que é 170 gramas por mol. Opa, opa, opa. Tu tá acompanhando o raciocínio? Tá acompanhando? Se agora eu achei esse valor em gramas, então é só pegar mais uma regra de 3 simples. 170 gramas é 1 mol.
Então, 14.400 gramas é quanto? É X. Faz essa matemática, aqui da regra de 3, esse vezes esse, dividido por 170, dá aproximadamente 84,7 mol. Esse daqui é a resposta, 84,7 mol. Como não tem lá na alternativa, o que mais se aproxima é esse aqui, 85 mol. Outra questão. O termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro, conforme a figura. Então, provavelmente você que está aqui, você não sabe o que é um termopar. Nas questões do Enem, ele tem que explicar o que é esse termopar. Ele tem que explicar o que é. Então, o que é o termopar? É um sensor de temperatura. Opa! Então, é um sensor de temperatura. E aí, ele é constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, já está aqui o fio 1, já está aqui o fio 2, unidos em uma extremidade pela chamada junção de medida. Vamos acompanhar aqui, aqui não está unido, vem para cá, opa, está aqui, ó, junção de medida, vou até colocar um coração aqui, essa é a junção de medida. E conectados na outra extremidade a um voltímetro, está aqui o voltímetro, conforme a figura. Pronto, já deu para entender a figura já? É assim que vai aparecer lá na tua prova. Vamos continuar a questão. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, pode ver que aqui ele está verde e esse aqui está vermelho. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial lida pelo voltímetro em função da temperatura. É óbvio. Então, ele está relacionando aqui a tensão com a temperatura, com esse sensor, o termopar. Isso é indicado por três tipos de termopares. O tipo letra E, o tipo letra K e o tipo letra N. Cada um tipo desse de termopar é constituído por uma letra. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar medida em esse M e esse V, esse M é mili e esse V é volt. Então, milivolt. E aqui a temperatura. Lembra que é uma temperatura em graus Celsius. E essa sensibilidade está associada à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. Então, inclinação da reta. O que está associada? À sensibilidade do termopar. Então, a reta ela pode estar em pé, pode estar assim inclinada e pode estar deitada. Quanto mais inclinado ele tiver, mais sensibilidade. Quanto mais assim, mais deitado, menos sensibilidade. É assim que a gente lê. Continuando, veja que aqui é o termopar de tipo E. Esse tracejado aqui é o termopar de tipo K. E esse outro aqui é o termopar do tipo N. Aí ele pergunta, de acordo com o gráfico, dá uma lida nessas alternativas e me fala. Daqui eu já te escutei, que você marcou a letra C. Então, é óbvio que é a letra C. Vamos lá responder? Vamos olhar primeiro a letra A. Olha o que está escrito nela.
Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E, para uma mesma temperatura. Vamos olhar para essa temperatura aleatória. Então vamos acompanhar aqui, ó. Acompanha. Tá, pá, 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 pá. Não é a letra E que ele quer? É. Então vamos analisar, ó. Então, no tipo E, ele tem uma certa temperatura aqui. E aqui, do tipo K, o termopar do tipo K, tem essa temperatura. Olha, olha, olha. Quem é maior? Quem é maior? Esse aqui é maior do que a tensão no K. Então, por isso que a letra A é falsa. Vamos ler a letra B? O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor. Uma sensibilidade menor do que do tipo K, para qualquer faixa de temperatura. Não! A inclinação da E é maior. Veja que ele está mais em pé. Tá vendo aqui? Ele está mais em pé. Esse é mais em pé. Então a sensibilidade não é menor, a sensibilidade é maior. Agora, quem é menor? Menor é o K, porque ele está mais deitado. E se tivesse mais deitado, seria menor a sensibilidade. Mais deitado, menor a sensibilidade. Por isso que a letra B é falsa. A letra C. Para uma mesma diferença de potencial lida, então, para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. O N indica uma temperatura maior do que o E para uma mesma diferença de potencial. Vamos olhar o gráfico? Está aqui uma diferença de potencial aleatória. Vamos acompanhar. Passou pela letra E, passou pelo K e passou pelo N. Ora, ora, ora. Tá aqui a temperatura do N. Não é maior do que esses outros aqui? Não é maior do que o K? Não é maior do que o E? Ora, então tá certo. Para uma mesma tensão, para uma mesma diferença de potencial, o N ele tem temperatura maior do que a letra E, do tipo E. É maior aqui para uma mesma DDP. E as outras, Fabuloso? As outras estão erradas. Vamos nessa questão. Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto. Simultaneamente de um mesmo ponto. Porém, movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário. Como é sentido horário? É assim. E Bernardo corre no sentido anti-horário. Como é o sentido anti-horário? É assim. Parece um G. Eu vou apagar para não ficar poluído. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Está aqui o circuito de 1.000 metros de comprimento. O Alberto está indo no sentido horário. Aqui o Alberto está indo no sentido horário e o Bernardo está indo no sentido anti-horário. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente. Então, só faltou ler uma parte aqui. No sentido anti-horário, o Bernardo, vamos lá. O Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Isso aqui é muito importante. Eu vou até colocar em outra cor. Tá aqui. Velocidade 3 vezes maior. O Bernardo tem velocidade 3 vezes maior do que a velocidade do Alberto. Como assim, Fabuloso? Porque esse Alberto ele está indo assim. E esse Bernardo ele está indo assim. Eles vão se encontrar.
Não vão se encontrar? Vão. E aí a pergunta é, já sabendo que a velocidade do Bernardo é 3 vezes maior do que a velocidade do Alberto, aí eles vão se encontrar a primeira vez, vão se encontrar a segunda e vão se encontrar a terceira vez. E é exatamente isso que ele quer. No instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente, quanto? A jogada é uma equação do primeiro grau, em que o x vai ser o Alberto, e como o Bernardo ele tem uma velocidade 3 vezes maior, então a gente coloca um 3x. E quanto que um e outro vai ter? Um com o outro vai ter quanto? 1.000 metros. Tá aqui, ó, 1.000 metros. Então fica 1 mais 3, fica 4x. 4x faz a matemática, 1.000 dividido por 4 vai dar 250 metros. 250 metros tu vai e marca aqui. Se ou não? Se ou não? Se ou não? Não! Não é assim. Calma. O que na verdade tu achou foi o tanto que o Alberto fez, tá? Ou seja, é 250. Mas para 3 encontros, isso aqui foi para uma volta, mas para 3 voltas, 3 encontros, é 3 vezes, tá? 3 vezes o quê? Bom, quando um andou esse 250, o outro já vai ter percorrido 750 metros. Então, o mais rápido vai ser 2.250. 2.250. Então, 2.250 está onde? Está aqui, olha. 2.250. E o outro, 750 metros. Agora sim. É esse sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, agora é sim. Tá aqui. Vamos para a próxima. Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Dinamômetro, ele é o equipamento que mede força. É o equipamento que mede força. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal, vertical, e por um prato horizontal de massa 200 gramas, preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Então está aqui o esquema. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair, então ele vai cair, está em repouso, ele vai cair agora, verticalmente, a partir do repouso, no centro do prato. Está aqui o pacote de café, ele vai o quê? Cair. De uma altura de 45 centímetros. Então está aqui o pacote de café e deixou cair, está aqui 45 centímetros. O pacote colide inelasticamente com o prato. Esse inelasticamente significa dizer que quando ele cair, ele vai ficar. Ele não vai quicar, entendeu? Não vai fazer, não vai quicar, não vai ter esse rebote aí. Então ele só vai, quando ele cair, ele vai ficar lá mesmo no prato. É isso que ele quer dizer. Apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, G seja 10 metros por segundo ao quadrado, que é o padrão, e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é de quanto? Cara, que questão top. Por quê? Porque ele está com dinamômetro aqui. Aí ele, de uma altura de 45 centímetros, ele vai, pá, cai. Aí, quando ele cair, quanto que vai estar esse dinamômetro aqui? Vai estar tanto. E aí, com isso, com isso, sabendo da velocidade também, dá para saber, sabe o quê? A massa do pacote de café. Coisa doida, né? E aí, quem é que está mandando aqui? Os itens. Aqui está em grama, 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 grama. Tudo que aparecer em quilograma, se aparecer, tem que colocar em grama.
Como não estamos trabalhando com o tempo, a gente sempre usa a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Não te esquenta com essa letra aqui, é a letra gama, mas a aceleração. A gente usa geralmente o A de aceleração. Então não esquenta com isso. É o gama, mas é a letra A de aceleração. Então, veja só. Como ele partiu do repouso, então qual é a velocidade inicial dele? É zero. Então, essa velocidade inicial é zero. 2 continua sendo 2. A aceleração. A aceleração é a aceleração da gravidade, que é o g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E esse ΔS é o deslocamento. Quanto ele se deslocou aqui mesmo? Olha só para o desenho. Se deslocou daqui para cá. Quanto é essa distância? 45 centímetros. Como aqui está aparecendo metro, então tem que casar. Ou seja, esse 45 centímetros é igual a, divide por 100, 0,45 metro. Tá aqui já. Tudo isso para indicar que é no sistema internacional. Então, fazendo essa matemática, vai dar 9. Para sair esse quadrado, aí tem que ser a raiz de 9. Raiz de um lado e raiz de outro. Aí cancela esse 2 com essa raiz, fica só a letra V. E a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Então, essa velocidade aqui é a velocidade escalar no instante da colisão. 3 metros por segundo. Agora, veja só. No ato da colisão, o pacote e o prato formam um sistema isolado que vai baixar, né? Ele teve a colisão inelástica e baixou. Quando aconteceu isso daí é o que? Conservação do movimento, quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então eu vou colocar aqui, vamos lá, vamos pormenorizar. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Agora vai ser a quantidade de movimento no final, vai ser conservado com a quantidade de movimento inicial. A quantidade final vai ser o pacote de café junto com o prato. Então vai ser a massa do pacote com a massa do prato. Os dois estão juntos. Por isso que eu coloquei aqui o Mzão mais o Mzinho. E a velocidade? A velocidade é a final, nesse caso aqui. E no início? No início só tinha o pacote de café, não tinha o prato. Então por isso que eu coloquei aqui o Mzinho. E a velocidade é a velocidade que ele está caindo lá, que é o V1 aqui. Nesse caso, o 200 é o do prato, o Mzinho é do pacote de café, a velocidade final 2 metros por segundo e a velocidade aqui no início 3 metros por segundo. E aqui tem mais um M. Faz essa matemática aqui, só fazer essa matemática, então vai dar 200 mais o Mzinho, vai ser igual a 1,5, porque esse daqui vai multiplicar, né, 2. Aqui vai ser uma distributiva, o 2 com M vai dar 2M. Quando passar para cá, vai ser menos 2M. 3M menos 2M. Porque ainda tem esse outro daqui. Sim, aí 3 menos 2 vai dar 1. Aí por isso que ficou 1M aqui. E esse 2 vai multiplicar com esse daqui, que vai dar então 1,5M. Nesse caso, faz essa matemática aqui, então deu 400 gramas.
fica 200 dividido por 0,5, aí vai dar o dobro, que vai dar 400 gramas. Lembrando que qualquer coisa que divida por 0,5, esse resultado vai ser o dobro do que está aqui. Se aqui apareceu, como aqui apareceu 200, 200 dividido por 5 vai dar 400, vai dar o dobro. Se aparecesse 300, vamos lá, 300 dividido por 0,5, adivinha o dobro de 300? O resultado é 600. Sabia dessa? Então, sabendo daqueles parâmetros iniciais, sabemos então que a massa do café vai ser 400 gramas. É só marcar a letra E. Próxima. O gráfico representa a frequência média de oscilação, F, das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas, L, quando ele caminha de forma natural. Toda vez que aparecer o F, ele é o quê? Frequência média de oscilação. Toda vez que aparecer o L, ele é o quê? Comprimento das pernas do animal, quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. Pode ser usado por uma pessoa normal caminhando nas mesmas condições. O que está acontecendo aqui? No vertical, temos o F, que é passos por segundo. Esse S é segundo. Isso na vertical. Está aqui, ó. Toda vez que ele está indo para cima, ele está crescendo. 1, 2, 3, 4 passos por segundo. E o que está acontecendo na horizontal? É o comprimento. Então, 20 centímetros de comprimento, 40 centímetros de comprimento e assim sucessivamente. Considere uma pessoa adulta de 80 kg, cujas pernas medem 1 metro, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar constante. Se em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa deslocar 90 centímetros, sua energia cinética será de quanto? E a energia cinética, como é energia, ele está sendo medido aqui em joules. Joules. Ele está pedindo para que seja em joules. Ele está implorando para que essa energia seja dada em joules. Só para relembrar, energia cinética, qual é a equação mesmo? M de massa, V de velocidade, ao quadrado sobre 2. mv² sobre 2. Essa é a equação da energia cinética. Vamos separar quando a frequência for 1 passo por segundo. Então está aqui, 1 passo por segundo. Quando isso acontece, então, quanto é o tamanho da perna? 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Agora, de acordo com a questão, de acordo com o texto, está escrito que 1 passo são 90 centímetros. Então, a pessoa percorre 90 centímetros em 1 segundo. Então, qual vai ser a velocidade? O que é a velocidade? É o tanto que ela anda dividido pelo tanto de tempo. Quanto que ela anda? 90 centímetros. 0,9 metro. Em 1 segundo. Então, essa velocidade é 0,9 metro por segundo. Acabou aqui? Não, porque a energia cinética é mv² sobre 2. Nós já temos a velocidade. Temos a massa também? Temos. Está escrito lá na questão. 80 kg. Lembra? Então, esse m é 80, a velocidade é 0,9, então é 0,9 ao quadrado, 0,9 ao quadrado e dividido por 2. Faz essa matemática, a resposta é 32,4
joules. Essa é a energia cinética aí. Vamos para a próxima. Um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz e um amperímetro também ideal A, e 2 resistores ômicos. Quando ele fala resistor ômico, ele está dizendo que ele obedece à lei de Ohm, de resistências R1 e R2, conforme a figura. Cadê R1? Está aqui, ó. Esse zigue-zague é a resistência 1. Esse zigue-zague é resistência 1. E o R2, está aqui. Esse zigue-zague é a resistência 2. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico, V. A variação do potencial elétrico, V, ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os 2 resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Está aqui o P e está aqui o Z. Desse ponto até para cá é o ramo. Então, ao longo desse ramo aqui, o potencial elétrico ele é variável. Claro que é, porque nós temos uma bateria, tem uma resistência aqui, tem uma resistência aqui. Então, é claro que é variável. Sendo que esse potencial aqui, ele é quanto? 0. Ele só está explicando. Aí aqui embaixo tem o gráfico. O que está acontecendo aqui na vertical? Lembra do que eu estou te falando para analisar? O que está acontecendo aqui na vertical? Está acontecendo o potencial elétrico. Quanto mais para cima, maior é o potencial. Nós temos aqui o ponto 0, o ponto 30 e o ponto 80. E aqui na horizontal, o que está acontecendo? Está acontecendo os pontos. Aqui o ponto P, o ponto Q, S, T, U, o ponto X, Y e o Z. É isso que está acontecendo aqui. Tudo bem. Então, na verdade, o que a questão quer? Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, amperes, lembra do que é? Corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, é um amperímetro, ele vai medir os amperes, vai medir a corrente elétrica. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, cadê um amperímetro? Está aqui. Lembra que ele tem que ser ligado em paralelo. Ele está sendo ligado aqui em paralelo. Perdão, está ligado... vamos lá. Ele está ligado em série aqui. Ele está ligado em série. Então, o amperímetro tem que ser ligado em série. E o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Perfeitamente. De novo, amperímetro para medir os amperes, medir a corrente elétrica, tem que ser ligada em série. E o voltímetro, que é para medir o volt, para medir a tensão, para medir a DDP, a diferença de potencial, tem que ser ligado em paralelo. Vamos lá então. Ele quer saber as resistências R1 e R2. É isso que ele quer saber. Vamos lá então. Já viu que você tem que utilizar aqui a fórmula do U que ri. Nós temos o U, nós temos o R, nós temos o I. Então é o U que ri. Lembra do triangulinho? Olha o triangulinho do U que ri. Aqui, ó. Triangulinho do U que ri. Como ele quer a resistência, então a resistência, tu coloca a tua mãozinha aqui, coloca o dedo aqui, então vai ser U sobre I. Tensão sobre a corrente. Ora, 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 ora. Essa tensão na resistência 1 vai ser... Quanto é nesse ponto aqui? Vamos ver. Alô, alô, alô. 80. Então aqui é 80. 80. E o R1? Aí zigue-zague, papapá. Bora acompanhar aqui.
Opa, alô, alô, alô. Olha esse ponto. Quanto é? 30. Então, se a DDP aqui foi de 80 e caiu para 30, quanto é então? Atenção, 80 menos 30 é 50. 50 volts sobre a corrente, que é o quanto? 2. 50 dividido por 2, ora, 25 ohms. Já dá para eliminar alguma questão? Algum item? Já dá. 20, sai, sai. E já está até aqui a resposta. Mas aí, para tu não ficar duvidando, vamos olhar o outro. Resistência 2. Triangulinho, resistência, bota o dedo aqui, aí fica o quê? U sobre I. Então, a resistência 2 vai ser aqui. Bora ver? No início, parou bem aqui. Alô, alô, alô? Quanto é aqui? 30. 30. Bora ver esse outro ponto aqui do R2. Alô, parou bem aqui. Alô, 0. 30 menos 0, quanto é? Quanto é? É o próprio 30 sobre I, que é 2 amperes. 2. 30 dividido por 2, 15. 15 ohms. Ohms. Vamos analisar. 25 ohms e 15 ohms. Essa que é a alternativa correta. Pareceu difícil ela, né? Mas ela é bem fácil. Bem facinha mesmo. Já está tudo aqui, a explicação. Próxima. Em um município, a conta de água residencial é composta por um valor fixo de R$ 4,00, somado a um valor variável, de acordo com o consumo de água da residência. Então, o que estamos tratando aqui? De conta de água residencial. E aí, R$ 4,00 tu já entra pagando, velho. Já era. Já tem um valor fixo aí. Agora, o valor vai ficar variável de acordo com o consumo. Vamos continuar lendo aqui. O valor variável é composto da seguinte forma: M reais por metro cúbico de água até o consumo de 12 metros cúbicos. Então vamos lá. Até. Então, se tu consumiu 10 metros cúbicos, quanto que tu paga? M reais mais os R$ 4,00. Se tu consumiu 5 metros cúbicos, 5 é menor do que 12 metros cúbicos. Então, tu vai pagar o quê? Tu vai pagar os R$ 4,00 somado com esse M reais por cada metro cúbico de água. Por cada metro cúbico de água. Tá pegando mais ou menos? E se tu consumiu mais do que 12 metros cúbicos? Aí vai mudar um pouco. Ao invés de ser M reais por metro cúbico, vai ser N reais por metro cúbico de água, que exceda 12 metros cúbicos. Aí aqui tem um gráfico. Olha só. Aqui tem esse gráfico. O que está acontecendo na vertical? O que está acontecendo? Conforme sobe, está aumentando o quê? O valor da conta em reais. Então aqui é R$ 4,00. Veja que já está fixo aqui, ó. Não tem jeito. Tu já começa pagando, não tem jeito aqui. E aí, se o consumo for até 12 metros cúbicos, cadê o 12 metros cúbicos? Está aqui, porque é isso que está na horizontal, é o consumo de água em metros cúbicos, até 12, pode ver que aqui ele está nesse gráfico, chegou no 12, ele ficou mais em pé, olha, então aqui está deitado, mais um pouco inclinado aqui, quando chegou no 12 ele ficou mais inclinado ainda, então cresce mais rápido aqui quando aumenta de 12 metros cúbicos. Ok, vamos continuar aqui.
A análise dessas informações permite concluir que os valores em reais de M e N são respectivamente quanto? Ele quer saber em reais. Vamos analisar o seguinte. Pode parecer complicado, mas não é. Eu vou chamar de C1 de x o seguinte. Essa equação aqui, ó, M vezes x mais 4. Isso daqui nada mais, nada menos que uma função normal na matemática. Ou seja, y é igual a x mais b. O que é esse b aqui, lá no gráfico? O b é onde está cortando o y. Olha só, está cortando no 4, não é verdade? Então, esse que é o b, é aonde o gráfico começa. E esse x? Esse x ele é positivo. Ele é positivo porque ele é uma função crescente. Se fosse decrescente, ia ser menos x. E não é por cada metro cúbico, então vai ser esse m vezes o x. E esse x, lembrando, é o consumo de água em metros cúbicos, por cada metro cúbico. Olha quanta coisa a gente está revisando. Isso acontece quando o x ele está entre 0 e 12. Aí o valor da conta da água, M reais por metro cúbico de água, até o consumo de 12 metros cúbicos. Agora tá, seja essa outra equação quando passa de 12 metros cúbicos. Quando passar, ele vai obedecer essa equação. Eu vou chamar de C2. Vai ser o N x menos 12. Por que esse x menos 12? Porque o gráfico ele já vai começar aqui. Bem aqui, ó. Ele já vai começar bem aqui. No 12. Então, é aqui que ele já começa, ó. Bem aqui. Então, por isso que ele fica x menos 12. E aqui, qual é o valor do b? Tá bem aqui, ó. Esse é o valor do b. Por isso que essa equação fica dessa forma. X menos 12 mais 40. Mas isso só vai valer para quê? Para quando o consumo de água aumentar, for maior do que o 12 metros cúbicos. Tá aqui. N reais por metro cúbico de água que vai exceder 12 metros cúbicos. Daqui é tranquilo. Daqui é tranquilidade. Ou seja, ele está até na mesma questão, ele está indicando aqui, ó. Tá vendo esse 10 tem um número certinho? O 2 metros cúbicos e o 10 reais. Jogando esses valores lá na primeira equação, na equação C1, vai ficar assim. 2, né? 2 vezes m mais 4. Quando x for 2, então fica 2 vezes m mais 4 igual a 10. Então esse mzão vai ser 3. E aí botando na segunda equação, já naquele segundo gráfico lá. Quando x for 14, então vai ficar 2n mais 40 igual a 60. Então esse n, fazendo essa matemática, vai ser 10. Porque 14, quando x é 14, 14 menos 12 vai dar 2. Por isso que apareceu o número 2 aqui. Aí fica 2n mais 40, que vai ser igual a 60. De onde que veio 60? Veio desse outro ponto aqui, ó. Tá aqui, 60 e 14. 14, acompanha aqui. Aqui, 14 é quanto? É 60. Beleza. Sabendo disso, o M é 3 e o N vai ser 10. Letra E. Continuando. O alumínio é um metal valorizado por ter baixa densidade e baixa temperatura de fusão, o que o torna ideal para a fabricação de embalagens baratas,
resistentes e de fácil reciclagem, além de amplo uso na fabricação de veículos. O gráfico mostra um comparativo de 5 metais, incluindo o alumínio, para 5 propriedades. Cada um número desse, número 1, número 2, número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Cada um desse é uma propriedade. O número 1, temperatura de fusão, temperatura na qual o metal passa para o estado líquido. Então, qual é o valor maior aqui? Está aqui, esse é o valor maior, é o titânio. Condutividade elétrica, facilidade do metal de conduzir eletricidade. Condutividade térmica, facilidade do metal de conduzir calor. Densidade, massa por unidade de volume de metal. Resistência têncil, capacidade do metal de resistir a forças quando esticado. E tem esse daqui que está indicando, grandalhão, alumínio. É esse que está em destaque aqui. Desse que está em destaque, ele colocou um zoom e ele está apresentando as propriedades desse pessoal. Temperatura, condutividade, etc, etc. Vamos ler agora. Considerando-se que em determinado projeto industrial são desejáveis os menores valores possíveis das propriedades 1 e 4, não é de 1 até 4, das propriedades 1 e 4, são os menores, e os maiores valores das propriedades 2, 3 e 5. Dos 5 metais comparados, o alumínio é o mais vantajoso porque é o mais vantajoso onde? Em qual propriedade? Dá para ver de longe que o alumínio, essa propriedade 4 aqui, a densidade, ele é o menor, não é 1 e 4. Então, de todos, o 4 ele é o menor de todos, olha. Por isso que ele é o mais vantajoso. Se ele é o mais vantajoso, é a letra C. Na propriedade 4, é o mais vantajoso na propriedade 4. Na densidade 4 apenas. Está aqui o comentário. Vamos para essa questão. Considerada uma das comidas tradicionais paraenses, a maniçoba também é um dos pratos principais do almoço do Círio de Nazaré, tradicional festa católica celebrada no segundo domingo de outubro em Belém, Pará. Mas o preparo do prato começa antes. São vários dias cozinhando esse almoço especial. É que a maniva, a folha moída da mandioca, que o nome científico é Menrot esculenta crentes, é o principal ingrediente da maniçoba e costuma ser cozida por 1 semana antes de ir para a mesa. Tantas horas de cozimento são fundamentais para eliminar o risco de envenenamento pela planta. Meus heróis, é venenoso, então tem que ser 1 semana cozinhando. O principal tóxico dessa planta é o ácido cianídrico, cuja fórmula é o HCN. Sua ingestão ou mesmo inalação representa um sério perigo à saúde, podendo ocorrer casos extremos de envenenamento. O ácido cianídrico contém o grupamento ciano, que é esse grupamento químico aqui, que tem alta afinidade com íons metálicos. Tu pode até estar confundindo assim, poxa, será que essa questão é de biologia? Será que ela é de química? Ou é física mesmo? Mas vamos continuar. No organismo humano, liga-se ao ferro da enzima citocromo oxidase nas cristas mitocondriais. Ao bloquear a ação desta enzima, pode levar o organismo à morte. O ácido cianídrico se decompõe durante o cozimento prolongado, o que justifica o longo tempo para o preparo de pratos que têm a maniva como principal ingrediente.
Então veja só, aqui nós temos uma bioquímica em que o ferro, o ferro da enzima citocromo oxidase, ele se liga ali nas cristas mitocondriais. E então o ácido cianídrico ele bloqueia essa enzima. Por quê? Porque o ácido cianídrico ele tem alta afinidade com íons metálicos. Alta afinidade com íon metálico. E o íon de ferro ele é o quê? Um íon metálico. A ingestão desses alimentos, quando preparado de forma incorreta, terá como uma de suas consequências, eu vou logo te adiantar, que é a interrupção da transferência de elétrons na cadeia respiratória. Vou logo te adiantar que é esse daqui. Agora, veja só, apesar de ser uma questão que envolve muito biologia, química aqui, mas é interessante eu te explicar essa transferência de elétrons na cadeia respiratória. Eu vou pormenorizar isso daí e tu vai ler comigo a cadeia respiratória. A questão, me acompanha aqui. A questão pergunta sobre os efeitos metabólicos da ingestão desses alimentos mal preparados, levando a uma inibição a um processo crucial aonde? Na respiração celular. Só que o nosso corpo ele precisa de energia para funcionar. A respiração celular é um processo essencial que converte os nutrientes que ingerimos, como por exemplo, os carboidratos, as proteínas e gorduras, converte em uma forma de energia utilizável pelas nossas células. O que as nossas células usam? O ATP, o adenosina trifosfato. Um dos passos cruciais na respiração celular é justamente isso daqui, a cadeia transportadora de elétrons, que gera grande parte da energia usada nas células. Nessa etapa, elétrons são transferidos entre proteínas na membrana mitocondrial, liberando energia que é usada para produzir o ATP. Então, tudo começa aqui. Para fazer a respiração celular, ele utiliza a cadeia transportadora. Essa cadeia transportadora de elétrons gera grande parte da energia usada pelas células. E esses elétrons são transferidos ali entre as proteínas, aonde? No interior da mitocôndria? Não, na membrana mitocondrial. E isso libera energia. E essa energia é usada para produzir o ATP. O texto fala sobre uma possível contaminação por metais pesados ou outros agentes tóxicos presentes nos alimentos. Esses contaminantes podem agir como inibidores da cadeia transportadora de elétrons. E vai inibir especificamente aonde? No complexo 4. O complexo 4 ele é chamado de citocromo oxidase. Íons ferro. A inibição dessa enzima, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir o transporte de elétrons pela cadeia. Aí o que ele faz? Bloqueia a produção de água e aí, consequentemente, ele vai bloquear a produção eficiente do ATP. Então, por isso que a alternativa C indica que a inibição do transporte de elétrons na cadeia respiratória interrompe diretamente a produção de ATP e leva àquele problema que foi citado lá no texto. Essa resposta está ligada ao conhecimento de como a cadeia transportadora de elétrons funciona. A cadeia respiratória necessita sucessivas reações enzimáticas para que a energia dos elétrons seja transformada em ATP. Se um ponto dessa cadeia é bloqueado, ora, todo o processo é prejudicado. Para te entender melhor, imagine a cadeia transportadora de elétrons como uma esteira rolante. Já imaginou? Se lá na esteira rolante um componente daquele quebra, então a produção de energia do ATP para as células vai ser afetada. É uma analogia melhor para tu entender. Isso se reflete na dificuldade do organismo em obter energia suficiente, aí que pode causar problemas diversos. Percebeu? Então essa que é a jogada dessa questão aí. Continuando, a diferença entre andar e correr
é que quando andamos, mantemos pelo menos um dos pés em contato com o solo, enquanto que ao correr, ficamos parte do tempo com os dois pés fora do solo. Quando o adulto para um adulto, quando sua velocidade ao caminhar ultrapassa o valor de 2 metros por segundo, passa a ser mais confortável e energeticamente vantajoso começar a correr. Quando tu está na esteira, falando em esteira, aí tu aumenta, a velocidade está bem pequenininha, e então tu anda normal. Mas aí quando tu aperta lá o botão, aperta, a velocidade vai aumentando, e aí tu não tem um determinado momento em que tu não consegue mais andar. Aí tu já tem o quê? Já tem que correr, conforme aumenta ali a velocidade da esteira. O gráfico mostra aproximadamente como varia a potência total produzida pelo corpo desse adulto em função da velocidade durante uma caminhada e durante uma corrida. Mais uma vez, o que está acontecendo na vertical? O que está acontecendo? Conforme aumenta aqui, conforme vai para cima, está aumentando esse P de potência. E essa potência está dando em W. Eu já falei, esse W aqui é watt. Então, quais números? 480 watts, 880 watts. E o que está acontecendo na horizontal? Nesse que está deitado. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo é o V. V de velocidade em metros por segundo. Conforme vai para a direita, aqui é 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo, 2 metros por segundo e assim sucessivamente. Uma pessoa adulta dirigia-se para um ponto de ônibus, caminhando rapidamente com velocidade constante de 1,5 metros por segundo, mantendo essa velocidade por 20 segundos. Então vamos lá. Uma pessoa adulta ia para um ponto de ônibus. Aí ele caminha rapidamente, com velocidade de 1,5 metros por segundo. E isso durante 20 segundos. Ao perceber que o ônibus em que iria embarcar se aproximava, essa pessoa inicia uma corrida com velocidade também constante de 2,5 metros por segundo e mantendo essa velocidade durante 10 segundos. Durante os 30 segundos descritos, a energia total transformada por essa pessoa foi de quanto? Aqui pode ver que está tudo em joule. Joule, joule, joule. Veja que aqui é o seguinte. Eu separei de acordo com o gráfico. 1,5 metros por segundo tem quanto de potência? Tá aqui. 1,5 anda. Tá aqui. 480 watts de potência. E a pessoa que corre 2,5 metros por segundo, ela tem potência 880 watts. Uma pessoa que anda 1,5 metros por segundo, 480 watts. Uma pessoa que corre 2,5 metros por segundo tem 880 watts. E isso, ela anda durante 20 segundos. E ela fica correndo durante 10 segundos. Então, sabendo que a energia é a potência vezes o tempo, de onde que saiu isso, fabuloso? Veja só, a potência é energia dividido pelo tempo. Então, essa energia vai ser, o tempo está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, por isso que fica P vezes T. Energia é P vezes T. Energia total é a potência vezes o tempo. Essa energia total são as duas potências, porque ele não quer em 30 segundos. O primeiro fenômeno foi 10 segundos, o outro fenômeno foi em 20. Então 10 e 20 vai dar 30 segundos. É o que ele perguntou ali. Por isso que soma as duas energias ali. Então a primeira energia foi
a potência vezes tempo, 480 vezes 20, e a outra energia foi potência vezes tempo, foi 880 vezes 10. Fazendo essa matemática, essa energia total foi de 18.400 joules. Letra A. Mais uma. Os gráficos 1 e 2 mostram, respectivamente, a variação da temperatura de ebulição da água pura em função da pressão atmosférica e a variação da pressão atmosférica em função da altitude em relação ao nível do mar. Eita! Vamos devagar. Gráfico 1. O que está acontecendo? Temperatura de ebulição. O que é ebulição? É quando a água ferve. Da água pura em função da pressão atmosférica. O que está acontecendo no vertical? Está aqui, temperatura em graus Celsius. E na horizontal está acontecendo esse P. Esse P é mmHg. Veja que H maiúsculo e G, o nome disso daqui é mercúrio. É o elemento químico chamado mercúrio. É o Hg. Esse mm significa milímetros. Então, mmHg significa milímetros de mercúrio. E isso é uma unidade de pressão. Assim como lá na primeira questão, a gente viu que a pressão é medida em PSI, aqui a pressão está sendo medida em milímetros de mercúrio. Agora ele está mostrando o gráfico 2. É a pressão atmosférica em função da altitude. Vamos olhar? O que está acontecendo na vertical? Pressão em milímetros de mercúrio. E o que está acontecendo na horizontal? H, esse H de altura em quilômetros. A tabela apresenta 5 cidades e suas respectivas altitudes aproximadas. A cidade de Franca, no Brasil, 1.000 metros de altitude. Mekele, na Etiópia, 2.000 metros de altitude. Huaraz, no Peru, 3.000 metros de altitude. Potosí, na Bolívia, 4.000 metros de altitude. Com certeza tu já viu algum jogo da Libertadores lá em Potosí, lá na Bolívia. Wenquan, na China, 5.000 metros de altitude. Mas aí vamos continuar aqui. Considere que 1.000 gramas de água, considere que 1.000 gramas de água pura no estado líquido, estavam inicialmente a 15 graus Celsius em uma das cidades indicadas na tabela. Então, 1.000 gramas de água pura no estado líquido estava inicialmente a 15 graus Celsius em uma das cidades indicadas na tabela. Sabendo que para iniciar a ebulição, ou seja, para ferver, para começar a ferver dessa massa de água em uma panela aberta, foi necessário fornecer à água 65.000 calorias e que o calor específico da água líquida é 1 caloria grama grau Celsius. Essa massa de água se encontrava na cidade de... Então ele está analisando aqui que para começar a ferver, foi necessário 65.000 calorias. E aí, sabendo que o calor específico é isso daqui, então essa massa de água se encontra assim, em qual cidade? Sabe que conforme aumenta a altitude, modifica ali o ponto de ebulição. Então, modifica a fervura da água. Então, quanto ao nível do mar, a água ferve em 100 graus Celsius. Agora, em 5.000 metros de altitude, a água, obviamente, ela vai ferver numa temperatura bem menor. Então, por isso, eu preciso fornecer uma quantidade bem menor de calorias, de quantidade de calor, para fazer ferver aquela água, porque o ponto de ebulição diminuiu ali. E é justamente isso que ele quer saber. Em que
velocidade foi essa massa de água se encontrava aí, dando aqueles parâmetros lá. Então vamos lá, eu vou explicar por aqui. Utilizando a equação fundamental da calorimetria, que é o Q macete, Q é igual a mc delta T. Só que a questão está utilizando, ao invés de T, ele está utilizando θ. Mas é exatamente a mesma coisa. É só questão de preferência mesmo. Então, Q macete é mc e delta T, que é variação de temperatura. O C é o calor específico e o M massa e o Q é a quantidade de calor. Então, a temperatura de ebulição vamos chamar de θE, é a temperatura de ebulição da água. E o θ0 é a temperatura inicial. O θ0, a temperatura inicial, é 15 graus Celsius. Então, o Q macete aqui é toda essa expressão, ela vai passar para o nosso lado esquerdo, tá? Toda essa expressão aqui vai para o nosso lado esquerdo e ficando desse lado somente a letra Q. Esse daqui sai. Bom, esse MC ele está multiplicando, ele passa para cá, para baixo, vai passar dividindo. Então ele sai daqui, então fica M vezes C. Por isso que fica Q sobre MC do jeito que está bem aqui. A temperatura de ebulição vai ser então, coloca todos os dados, que a quantidade de calor foi de 65.000 joules, a massa 1.000 gramas e o calor específico é 1. As unidades estão batendo? Estão batendo. Então é só fazer os números, é só fazer a matemática. Tudo isso daqui vai dar, cancela esses 3 zeros com esses 3 zeros, 1 vezes 1 dá 1, 65 dividido por 1 dá o próprio 65. Esse 15 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então fica 65 mais 15. Então essa temperatura de ebulição é de 80 graus Celsius. Achamos uma coisa, ele vai ferver em 80 graus Celsius. Lembra do que eu te falei? Ao nível do mar, ele ferve em 100 graus Celsius. Mas aqui ele ferveu em 80. Então ele está acima. Ele está acima onde? Onde ele está acima? Então, pelo gráfico, bora procurar o 80 graus Celsius. Olha aqui, 80 graus Celsius. 355 milímetros de mercúrio. Tá, mas e aí? Bora para o gráfico 2. Procurar esse 355. Tá aqui, 355 milímetros de mercúrio. Bora ver? Isso daqui não está aparecendo o número fabuloso? Calma, porque aqui está 4 e aqui está 6. Entre 4 e 6, que número é esse? 5. 5 o quê? 5 quilômetros. E quem é que 5 quilômetros? É 5.000 metros. 5.000 metros. E que cidade é essa? Wenquan, na China. E qual é a alternativa? Solfilé, letra C. Beleza então, meus heróis. Tem mais questões aqui nesse material, mas aí vai ficar como um dever de casa para vocês. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Não esquenta a cabeça se você não sabia de muita coisa aqui desses cálculos, mas o objetivo foi dar mais uma força nessa parte bem calculeira mesmo, para você também usar esses conhecimentos para matemática. Tá legal? Então, não esquenta a cabeça se a maior parte dessas questões aqui você não soube fazer. Não esquenta, porque o objetivo mesmo foi revisar muitas coisas de física aqui, alguns cálculos ali que a gente dá para fazer
ali e tudo, mas saiba que quando o treino é difícil, a guerra fica fácil. Então eu espero que vocês façam uma ótima prova e a gente se vê já comemorando a aprovação do teu curso tão esperado. Valeu?